Olá, mais um vídeo aqui para edificação, para reflexão, para crescimento, amadurecimento espiritual. Eu espero que você goste. Vamos ao vídeo. Dos livros da Bíblia que mais eu tenho citado em vídeos, estudos, pregações, seja no que for, eu acho que os livros que mais eu menciono, que mais eu cito, são o livro do profeta Isaías, que é um livro muito completo, muito profundo, e que eu já citei em vários momentos, em várias pregações, em vários estudos. E também, além, é claro, de Salmos, Provérbios, todos são livros abençoados, são úteis para a nossa edificação, correção, todos são inspirados por Deus. Mas um outro livro que eu também cito com frequência, além do livro de Isaías, é o livro de Jó. Jó, como todos sabem, é um livro que provavelmente foi escrito por Moisés, sobre o homem que viveu bem antes de Moisés, possivelmente no tempo que Abraão viveu, numa terra ali próxima, onde Abraão viveu também, e que conta uma história de um homem que passou por muitas experiências que ninguém de nós gostaria de passar, né? Era um homem próspero, andava com Deus, fazia holocaustos pelo que os filhos pudessem eventualmente ter feito de errado, e era um homem aprovado por Deus. Tanto foi aprovado por Deus que passou pelo que passou por ser um homem que Deus sabia que podia confiar. Mas o que eu acho interessante é porque Jó começa a perder todas as coisas que ele tinha. Ele perdeu os filhos e filhas, ele perdeu a casa, ele perdeu os rebanhos que ele tinha, que eram muitos rebanhos, ele perdeu os empregados que ele tinha, que eram muitos empregados, ou seja, perdeu tudo. Era um homem próspero, era um homem cheio de riqueza, cheio de todo tipo de bênção. E perdeu tudo. Mas teve uma coisa que ele não perdeu. Você vai falar saúde? Não, a saúde ele não perdeu no primeiro momento, mas no segundo momento ele acaba perdendo a própria saúde também. Não perdeu a vida porque Deus preservou. Ele não perdeu a esposa. Aí eu ficava me questionando sempre, mas Deus, por quê? Porque tudo aquilo que era bênção na vida dele, ele perdeu. Os filhos dele, que eram bênção na vida dele, ele perdeu. A casa, os bens, os rebanhos, os empregados, tudo isso ele perdeu. Depois ele perdeu a própria saúde. E a esposa não. Será que a esposa não era bênção na vida dele? Será que a esposa era, sei lá, uma provação na vida dele, em vez de bênção? Para ela não ter sido perdida? Até porque depois há uma passagem que ela passa por ele e diz, olha, o que tu está fazendo, homem? Ainda estás fiel a esse Deus que está te castigando desse jeito? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. E ele diz para a esposa dele, tu estás louca. Eu nunca vou amaldiçoar o meu Deus. Eu sempre vou permanecer fiel a ele. E aí a gente vê, qual é a dessa mulher? Primeiro de tudo, por que ela não foi perdida também, como todas as bênçãos da vida de Jó foram perdidas? Por que ela permaneceu? E por que ela agiu desse jeito? Chegando com Jó, já estava lá arrasado, ainda jogou mais pedra, tipo assim, chutando cachorro morto. E aí a gente vai entender uma coisa, sabe? Jó, com tudo aquilo que ele era correto, fazendo holocausto pelos filhos, mesmo sem saber se eles tinham pecado, procurando ser íntegro, procurando fazer o bem para os outros e ser respeitado e tudo mais. Mas Jó, lá no final do livro dele, lá no capítulo 42, 41, 42, ele reconhece uma coisa que mostra que faltava algo na vida dele. Lá no capítulo 42 ele diz para Deus, olha Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, Jó, ele conhecia aquilo que estava na lei, aquilo que as pessoas que vieram antes dele falaram sobre Deus. Olha, você quer agradar a Deus, faça assim, 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 assim. Mas ele mesmo não tinha intimidade com Deus. Ele mesmo não tinha aquela proximidade de enxergar Deus pessoalmente. Ele só via por terceiros, ele via Deus por tabela. Então isso era uma coisa que faltava para Jó. E tanto faltava que ele passou por tudo aquilo para que ele pudesse entender isso. E como faltava isso, como é que poderia acontecer de ele entender que isso faltava para ele? Sabe, gente, às vezes a gente passa por situações em que a gente até tenta mudar de vida, a gente até tenta mudar nosso comportamento e a nossa carne acaba falando muito alto e fica pedindo, demandando aquilo que ela quer e a gente quer fazer a vontade do Espírito e a carne vai puxando para o outro lado e vai nos impedindo que a gente consiga caminhar. E aí, às vezes, para a gente conseguir realmente vencer essas dificuldades que a gente tem, que possa realmente entrar em afinação, em sintonia com aquilo que Deus quer de nós, às vezes a gente precisa de um baque forte, de um safanão. É como se chegasse com uma árvore e dar uma sacudida fraca para tentar derrubar os frutos e cai só alguns, não todos. Mas quando chega depois um momento que dá uma pancada forte, né, uma sacudida forte, cai tudo.
E às vezes a gente precisa dessa sacudida forte para que a gente abra mão de tudo e entregue tudo realmente na mão de Deus. E converta realmente nosso caminho, nosso coração, nossas atitudes, nossas palavras, pensamentos, gestos, tudo na mão de Deus. E é como se fosse isso, quer dizer, Deus foi lá e começou a sacudir a árvore de Jó, derrubou os frutos dos filhos, derrubou os frutos dos bens materiais, derrubou os frutos das criações, dos servos. E Jó continuava sem entender, ele continuava naquela batalha, na autojustificação, porque Jó ele era tão correto, tão justo, que ele se autojustificava. Ele sabia que era correto e se bastava nisso. E Deus queria que ele realmente entendesse que ele não era nada, que ele sem Deus não conseguiria fazer nada. E aí ele vem com aquele rolo compressor na forma da esposa dele, passa por cima dele, esmaga e diz: olha, tu não é nada. Entende que tu sem mim, tu não és nada. Então foi aquela pancada mais forte para derrubar os últimos frutos que ainda estavam se agarrando naquela árvore da carnalidade, naquela árvore da autojustificação, naquela árvore do orgulho. Os últimos frutos que ainda estavam se agarrando lá, com a pancada que a esposa dele deu, caíram. E aí Jó percebeu que realmente ele estava sozinho com Deus. E aí foi que ele começou realmente a entender. Então, às vezes, essa pessoa, para dar essa pancada final, para derrubar esses últimos frutos da inveja, do orgulho, da mentira, de tudo que está de errado na nossa vida, às vezes é necessário. Então eu vim a entender que a esposa não foi tirada de Jó porque ela tinha esse papel importante a cumprir. Acordar aquele que estava dormindo e que pensava que estava acordado. Porque às vezes acontece isso, o apóstolo Paulo escreve: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ou seja, às vezes a gente não está em pé, mas pensa que está. A gente está com coisas que faltam na nossa vida, mas a gente pensa que já está com tudo na mão. Por isso que o apóstolo Paulo não diz aquele que está em pé, não. Ele diz aquele que pensa estar em pé. Cuide para que não caia. Então Jó, ele pensava que ele estava em pé. E a esposa dele chegou e mostrou para ele que ele não estava. E isso fez toda a diferença. E aí quando a gente olha para a esposa de Jó, pensando: é aquela louca que foi falar para ele renunciar a Deus, não. Ela teve um papel muito mais importante. Tanto teve que a palavra diz que depois que Deus restaurou a sorte de Jó, depois que Jó orou pelos seus amigos, bem amigos da onça, mas que Jó orou por eles e que Deus restaurou a sorte de Jó, a gente vê que Jó voltou a ter filhos e filhas. E se não tivesse essa esposa do lado dele, como é que ele poderia ter tido? Ela continuou lá. Ainda gerou filhos e filhas para ele depois desse período todo de queda e restauração. Então ela teve a importância dela, sim. Ela não foi aquela mulher louca que só estava lá para trazer confusão e desespero. Não. Ela teve uma importância muito grande. E às vezes a gente tem na nossa vida as mulheres de Jó e não reconhece. Às vezes a gente tem na nossa vida aquelas pessoas que a gente olha e diz: mas essa pessoa só me traz problema, só me traz preocupação, só me traz desgraça. E é essa pessoa que está ali para te transformar, para fazer a tua vida entrar no eixo, para fazer a tua vida ser afinada com a vontade de Deus. Essa pessoa que vai te fazer realmente entrar em sintonia com Deus. Vamos ficar atentos, porque a mulher de Ló, ela no final da vida, ela errou e foi transformada em estátua de sal, porque ela não quis largar o que ela tinha no passado. Ela ficou com saudade do que ela tinha no passado. Não se libertou disso e não continuou a vida dela como poderia ter continuado e se transformou em estátua de sal. A mulher de Jó, ela ficou penalizada com o marido, deu esse safanão nele, mas continuou ali, olhando para o futuro. Não se tornou estátua de sal e, ao que tudo indica, se tornou mãe de uma grande família, possivelmente feliz, próspera e abençoada por Deus. Então vamos procurar entender de onde vem a bênção, de onde vem o problema. Às vezes, quem parece nos trazer problema, na verdade está nos trazendo a verdadeira bênção. Vamos tentar ter discernimento espiritual para entender quem é quem. E não seja como a mulher de Ló, mas pense um pouco na mulher de Jó. Acho que vale a pena a gente refletir. A nossa vida tem muito a ganhar. Então, se você gostou daquilo que a gente conversou aqui nesse canal, aqui nesse vídeo, faça aquele triplo C, curta, compartilhe, comente e não deixe de checar se a sua inscrição está ativa aqui no canal para você poder ser avisado quando vier os próximos vídeos aqui, quando a gente postar, tá bom? Por aqui a gente deixa o que a gente tinha para hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe, te guarde. Shalom Adonai.